Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Impulse, o podcast que tem como missão iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. Antes de passar a palavra para o nosso convidado de hoje, que já vai se apresentar, a gente vai seguir a nossa rotina, o nosso ritual de pedir. Estamos fazendo isso agora, né, no ar, algo que a gente fazia fora do ar, que é pedir que aquilo que eu acredito se junte com aquilo que o Wagner acredita, com aquilo que as pessoas que estão aqui trabalhando na nossa parte técnica acreditem e principalmente com aquilo que você acredita, de uma forma que a nossa conversa ajude você, que as histórias que saiam da nossa boca hoje ajudem você na sua jornada de desenvolvimento. Então, mentaliza daí, a gente mentaliza daqui. Queria agradecer o Wagner mais uma vez pela presença e vamos para o nosso episódio. Wagner, você já viu, já teve até a oportunidade de estar aqui numa das gravações. Então, assim, quem se apresenta aqui é o nosso convidado. E a pergunta para você é: quem é o Wagner? Maravilha. Olá a todos. Cara, essa é uma pergunta. Eu pensei, sabe? Falei, o que que eu vou falar de mim, né? Quem é o Wagner? É muito complicado a gente falar. Eu tenho. Tem vários Wagners, né? Nesse momento. E eu sou um cara de 43 anos, que simples, que gosto de viajar bastante, gosto de estudar e gosto de compartilhar momentos com as pessoas, independente se são pessoas que estão na mesma área de atuação ou não, a gente sempre contribui e recebe muito. Então eu sou um cara em constante formação, que eu estou evoluindo sempre e eu gosto de mudanças. Eu sou uma pessoa muito inquieta. E é isso. Um dos pontos de eu estar aqui hoje e fazendo o que eu faço é devido a essa minha inquietude do dia a dia, da minha profissão, do Wagner como pessoa, enfim. Tô evoluindo constantemente e eu gosto disso, cara. Show de bola, Wagner. A gente vai contar mais aqui até da nossa história, de como a gente se conhece, tudo, e da sua jornada de desenvolvimento, nessa jornada de evolução. E antes que eu esqueça, curte esse vídeo, que você que está nos assistindo, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito e compartilha ele com outras pessoas que você sabe que estão nessa mesma jornada de desenvolvimento. Wagner, eu costumo falar aqui que os pontos que mais colaboraram para o nosso desenvolvimento possivelmente não foram os pontos de alegria, vamos colocar assim. Do mesmo jeito que na natureza, né, o que torna uma superfície bonita, uma pedra bonita, um diamante bonito, muitas vezes é o atrito, é o impacto, é o raspar, né, é aquilo que machuca. Na própria academia, é o machucar o músculo, né, que faz ele se desenvolver. Então, assim, eu peço para as pessoas contarem fatos importantes que te machucaram, que te jogaram para baixo, mas que, ao você lidar com isso, você cresceu. E desse crescimento, né, de um depois do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, fez você chegar aqui aonde você está hoje. Então, quais seriam os principais fatos da sua história, né, de crescimento, de machucado, que colaboraram com o seu desenvolvimento? Aí já é mais fácil. Porque eu acho que traumas, eles estão presentes no nosso dia a dia. E acho que a gente é feito mais desses momentos de traumas do que de alegrias, né? Do que de felicidade. Então, vir aqui contar um monte de história feliz, de sucesso, eu acho que não vai fazer com que as pessoas. Ajuda, mas não vai fazer com que as pessoas evoluam. Acho que o mais importante é olhar e falar assim, cara, eu passo por essa dificuldade, que legal saber que outras pessoas também passam e que dá para superar isso. Então, se a gente for analisar, desde o início, acho que o meu primeiro grande trauma que eu lembro é de criança, né? Quando era criança ali, que eu tô sempre estava inserido nesse meio de empreendedorismo. Então, quando eu vi a primeira vez a empresa dos meus pais passando por dificuldade, acho que foi o primeiro trauma que eu tive. E dali ver como eles superaram, eu já aprendi, mesmo criança, e uma coisa muito bacana, meus pais nunca esconderam nada de mim. Então aquela coisa assim, a empresa está passando por dificuldade, vamos camuflar, vamos fingir que está tudo bem.
né, para as crianças não perceberem, apesar de ser filho único naquela época, eu estava sempre a par. Então eu sabia quando a empresa estava indo bem, eu sabia quando a empresa estava indo mal, eu sabia quando naquele Natal eu ia ganhar um presente bom ou quando eu não ia nem ganhar presente. Então esse trauma, né, de infância, dessa instabilidade, porque no começo da década de 90 era uma instabilidade financeira muito grande e a gente não sabia o dia de amanhã. Na verdade, a gente não sabia nem o dia presente. Eu costumava ir ao mercado, comprar um litro de leite de manhã, tava um valor. À tarde, voltava lá para comprar um maço de tomate, o leite já estava outro valor. Eles passavam o dia inteiro etiquetando produtos. Assim, é, acho que de uma outra forma, né, falar aqui para vocês, o objetivo desse podcast não é mostrar o palco das pessoas. Para ver o palco, para ver as pessoas brilhando, tem o Instagram, dá uma olhada lá, você vai ver um monte de gente, fotinho, as viagens e tal. Só que aquilo é uma parte, é uma pequena parte, é a menor parte da vida de alguém. E às vezes a gente fica se comparando a nossa vida, que é lotada de momentos como esses que o Wagner vai compartilhar com a gente, com esses pequenos fragmentos da vida de alguém. Então, assim, aqui a gente está para falar dos bastidores, para falar daqueles problemas. E isso que ele está falando, talvez, dependendo da sua idade, você não vai conseguir nem lembrar, porque, assim, nós ainda pegamos isso muito criança. Foi final do período de inflação, e aí depois veio o Plano Real. Foram uma sucessão de planos, mas era isso. O preço mudava todo dia. Todo dia, todo dia, É todo dia. impressionante. Hoje é até difícil a gente imaginar isso acontecer com tanta tecnologia. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, era bem manual mesmo as coisas. E aí presenciar tudo isso, para mim foi um impacto e um trauma grande, porque era uma criança, mas ao mesmo tempo me fez crescer muito como pessoa e o profissional que eu sou hoje. Passar por esses desafios sabendo que essas dificuldades vão passar é mais tranquilo, né? A gente não se entregar a esses momentos de dificuldade. Então, nesse período aí, eu aprendi muito, né? E agradeço por eles abrirem isso para mim. Olha, não tá legal e tá bem e tal. Então, isso fez com que eu me tornasse hoje a pessoa que eu sou de essência. E depois eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Mas o trabalhar muito cedo era trabalhar na empresa com os meus pais. O meu pai, ele sempre priorizou o seguinte: você vai estudar. Você não vai trabalhar, você vai focar em estudo. Então, o que que eu fiz? Eu sempre trabalhava e estava envolvido nos Uma dúvida: negócios. seus pais são formados Não, em faculdade? não Não? tem faculdade. É, na verdade, o meu pai, ele estudou muito pouco, mas depois ele entrou no exército e lá ele teve condições de estudar um pouco mais, mas não tinha formação acadêmica, já é falecido já. E a minha mãe também não, estudou o básico, né? Na época chamava de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Uhum. Então ela tinha ali o segundo grau e tal, mas eles sempre tiveram essa visão empreendedora. Então minha mãe até fez alguns cursos técnicos de enfermagem, trabalhou no hospital como enfermeira, tudo mais, mas não tinha nenhuma formação empreendedora de administração nem nada. Sim. Então era muito na raça. Naquela época não tinha essa troca de conteúdo que tem hoje, então as pessoas tinham que aprender assim, lendo muitos livros ou estudando, indo para uma escola para estudar. E as pessoas, elas não compartilhavam conhecimento, não tinham essa cultura de compartilhar conhecimento. Elas só compartilhavam que estavam bem ou que estavam mal, entre eles, empreendedores, empresários e tudo mais. Então eu sempre comecei trabalhando ali com eles dentro, vivenciando o dia a dia da fábrica, vivenciando o dia a dia do escritório, muito com os colaboradores, com os funcionários. Então era um mascotinho ali, era uma criança que rodava ali por dentro do negócio e todo mundo brincava comigo e tal. E aos poucos eu fui tendo um pouco mais de experiência e lidando com o trabalho do dia a dia com as coisas. Então, esse foi o primeiro passo. Depois disso, que eu fui estudar, né, fazer alguns cursos e eu fui evoluindo. Só falar uma coisa antes Sim, de você claro. continuar. Isso que eu perguntei para o Wagner aqui sobre se os pais dele, se os dois tinham faculdade ou não,
é uma coisa muito importante para você que está nos assistindo. Que é assim, então, você é a primeira geração na sua família que que tem curso superior, que tem pós-graduação, certo? Uhum. Então, assim, é, às vezes você que está aqui nos assistindo está nesse mesmo lugar na sua família. E você pode até estar na faculdade falando assim, puta, mas para que serve isso? Meu Deus, eu não estou vendo a prática da faculdade. Tudo bem, essa é uma outra conversa que a gente pode ter no outro episódio, mas a questão é o seguinte: uma vez que uma determinada geração alcança um determinado nível de educação, provavelmente, todas as gerações que vêm depois vão dali para cima. Normalmente não existe o retroagir. Então não existe assim, o Wagner tem faculdade, agora os filhos dele não vão ter. É sempre mais. Então veja, a primeira geração que cursa um curso universitário, né, que consegue o seu diploma universitário, isso muda toda a sequência da família dali para frente. Então, é muito importante. Às vezes, nossos pais lutaram para que a gente fosse essa pessoa, né, que está ali fazendo a graduação, após tudo, e a gente não entende o impacto disso, a ponto de hoje ser natural. Mas, para ser natural a gente pensar isso, ou para ser natural, talvez você pensar que os seus filhos têm que fazer faculdade, não importa qual, alguém teve lá atrás que se esforçar muito para que você tivesse feito, tá bom? Então, só para a gente não Não, perder isso de tranquilo. honrar nossos pais, de reconhecer todo o esforço que eles fizeram numa época em que era muito mais difícil, tinham muito menos opções na cidade do Sim, que existem hoje, tá bom? exatamente. E realmente era um esforço muito grande. Naquela época, você estudar ou trabalhar, você tinha que escolher um dos dois. Hoje a gente consegue fazer as duas coisas. E sem contar que, naquela época, as pessoas elas amadureciam socialmente muito rápido. Então, com 40 anos, a pessoa já estava entrando na terceira idade, já tinha dois, três filhos, com 60, com 50 anos já eram avós. Então, assim, era uma coisa muito rápida, né? Muito prematura. E hoje não, hoje a gente vê pessoas com 40, 50 anos que não casaram, que não têm filhos, enfim, é uma outra realidade. E aí a gente parte para É uma esse. outra conversa. Boa, por sinal, mas é uma outra Exato. conversa. Não, mas aí a gente parte, Rafa, pro segundo trauma, vamos dizer assim, que aí é a minha vida pessoal, né? De do meu primeiro casamento e foi um casamento muito bom e foi um término muito tranquilo e hoje somos amigos até hoje, e sou amigo do marido dela também, enfim. Mas é aquela ruptura do costume. Nós estamos acostumados com aquilo e acha que aquilo é normal. E quando a gente rompe, é um trauma que a gente precisa se reinventar, trazer uma nova, construir uma nova história e a gente precisa evoluir com isso. E num momento também de transição profissional. Então foi um momento onde eu estava fazendo uma transição de carreira, onde eu fiz uma separação do meu casamento, que teve um choque muito grande. E eu precisei ter uma cabeça muito boa para conseguir lidar com todas essas situações. Era uma situação de perda profissional e emocional ao mesmo tempo. Apesar de ser uma coisa que foi bem conversado, bem tranquila, ambos queriam aquilo, mas é o costume, né? Então, passar por um momento que, naquele momento ali específico, eu não estava trabalhando da forma que eu costumava trabalhar, e aí depois ter essa ruptura. Então, foram duas rupturas muito importantes naquele momento para me fazer buscar algo de diferente. E foi quando eu comecei a fazer novas coisas profissionalmente e entender que a vida, minha vida pessoal, também precisava de novos caminhos. E foi um momento muito legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes da gente aproveitar alguma coisa boa, a gente precisa passar por algumas mudanças. Se você, por exemplo, estiver passando por um momento de incerteza, insegurança, mudanças, fique tranquilo. É só ter paciência, fazer as coisas bem planejado, que essa situação vai passar. Tudo passa, né, Rafa? As Tudo dores passa. passam e as alegrias e os sorrisos também passam.
A vida oscila. Acho que o grande desafio para você que está nos assistindo, para a gente que está aqui, é que a sociedade, muitas vezes, ela... Isso vem lá da escola, tá? Por isso que eu sou meio puto da vida com escola. A escola, a maioria delas treina nossa cabeça para olhar para o resultado. Qual que é o resultado da escola? Nota. Se a nota é boa, legal. Se a nota não é boa, não importa o que você fez. Tá? E assim, na vida de verdade, o resultado a gente nem sempre controla. A gente controla o que está antes do resultado, as nossas ações. É, então, assim, disso, né? Como ter calma? Foca nas ações, foca naquilo que você controla. O resultado, você não vai controlar. Querendo ou não querendo, você não vai controlar o resultado. Então, assim, o desafio é que a nossa cabeça não foi preparada para isso, né? A gente precisa ler, a gente precisa assistir vídeo, a gente precisa estudar, aplicar, e muito nas empresas, né? Muitas empresas, as metas são de resultado, Resultado. as metas não são de processo. É. Então, assim, o que acontece? Quando dá certo de bater a meta, legal, todo mundo comemora. E quando não dá? Aquela frustração generalizada, por quê? Pô, as pessoas eventualmente fizeram o seu melhor e não chegou no resultado, porque tem fatores externos, concorrência, às vezes produtos, enfim, são vários elementos que estão por trás, né? Então, é um bom ponto para a gente pensar. Essa frustração, né, de querer fazer algo e não conseguir naquele momento, realmente deixa a gente para baixo. E olha que interessante, hoje nós estamos em 2024 e eu passo novamente por um momento de transição de carreira. Então é um recomeçar novamente, né? E a vida é dessa forma, a gente começa, a gente sobe, a gente cai, e é importante a gente aprender com cada momento desse. Então, depois desta fase, né, eu fui me dedicar ainda mais para o que eu fiz até o ano passado, que é trabalhar com planejamento estratégico, com empresas de grande porte, com educação corporativa, e isso me fez ver um outro universo. Então, eu mudei um pouco o cenário, que eu saí dali da área da educação também, do empreendedorismo, depois da educação, e voltei para o empreendedorismo. Então as coisas elas vão oscilando e nada é estático. Você pode hoje estar fazendo isso, amanhã mudar. Eu vejo que, e eu tenho vários amigos que estão nessa faixa de idade de 40 anos, que estão, um monte de gente fazendo transição de carreira. Eu tô numa transição de carreira esse ano, né? Saindo do mundo executivo, de uma empresa de tecnologia e voltando a empreender de novo, começando uma outra empresa do zero, tudo. Na parte agora de produção de conteúdo, de mentorias. Então, assim, estamos vivendo esse momento juntos. Exato, porque eu acho que a nossa fase era uma fase, culturalmente falando, que as pessoas elas precisavam escolher a carreira que queria e viver a vida inteira fazendo aquilo, como os nossos pais Sim. faziam. Ah, então, o cara trabalha no banco, ele vai passar a vida inteira até aposentar no banco. É raro pessoas da idade dos nossos avós ter tido 5, 6 empregos. No máximo 2, olhe lá 3. Por necessidade. Só se tivesse sido mandado embora. Ele não escolheria sair, falar, não, não estou feliz aqui, quero algo novo. Hoje, a realidade é outra. Hoje a gente passa 10 anos fazendo aquilo, a gente viu que já fez tudo que podia fazer, aprender tudo que podia aprender naquele momento e quer desafios novos. E aí a gente busca fazer outras coisas. Então, essa inquietude que a gente tem, ela é importante que a gente entenda e que respeite. Porque senão você fica fazendo uma coisa infeliz, né? Não tem prazer naquilo que faz. Então, assim, tem muita gente que defende: você prefere fazer aquilo que você gosta e ganhar pouco dinheiro ou fazer o que você não gosta e ganhar muito dinheiro? São opções. Cada um escolhe a sua. Não O tem o certo e o ideal é errado. fazer o que gosta e ganhar muito dinheiro. Ah, isso sim, Né? seria o Esse é mundo o perfeito. ideal. Aí é o que a gente precisa, né? Como trabalhar nisso, Isso. encontrar, porque assim, muita chance de se a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, a gente conseguir motivação para estudar, para tentar encontrar aquilo que não está dando certo, quais são os comportamentos que a gente tem que modificar, né? Eventualmente fazer, mas ajustando o mercado, ajustando coisas. É duro fazer isso sem vontade, né? É, Sem estar tão motivado. Tem que fazer também, mas é mais fácil quando a gente está alinhado. é. Assim, a vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, eu amo cozinhar.
Só que eu odeio lavar louça. Como que eu vou cozinhar se eu não lavar a louça depois? Então, uma coisa é consequência da outra. Mas o mais importante disso tudo, quando você está vivendo essas transições, essas mudanças, é fazer conexões com pessoas, cara. Quando você se conecta com pessoas que ou já passaram por aquilo que você está passando, ou sabe mostrar o caminho para você que é mais assertivo, que vai doer menos, faça conexões com essas pessoas, né? Isso ajuda a gente a entender por onde a gente está, o que que a gente está passando, e que não é só com a gente que acontece isso. Então, assim, ó, terapia tem que estar em dia, você, né? Ter um mentor também é muito importante. Ah, não precisa ser um mentor é, de renome nacional, internacional, não. Uma pessoa que já tenha passado por aquilo, que sabe te ajudar, que sabe o que falar para você, te ajuda muito. Wagner, coloca assim, ó, os autores dos livros são mentores. É, enquanto você não puder pagar por um mentor, Uhum, adote um livro. perfeito. Veja o que aquele cara, aquele autor que você se identifica, o que que ele fala nos vídeos, o que que ele fala nos podcasts, o que que ele fala nos TED da vida. É. No YouTube tem um monte. O mentor, ele não tem que estar fisicamente ali com você num primeiro momento. São vários degraus que você tem que subir. Exato. Dependendo do ponto que você está na sua vida, profissional, tô começando, poxa, eu não consigo investir numa mentoria. Então, adote um autor. Adote alguém que está lá no Instagram e siga o perfil e consuma todos os conteúdos dele. Com certeza, se você está escolhendo alguém bacana, né, alguém que Sim. entrega de forma genuína, você vai conseguir crescer com isso. Isso aí já te ajuda a subir um degrau, né? Já te ajuda a subir um degrau. E você vai subindo de degrau em degrau, né? Então, pensa nisso. Não, e outra, dependendo do autor, a pessoa tá mais próxima da gente do que a gente imagina. E aí a rede social, cara, tá aí pra isso, pra ajudar. Manda um inbox e eventualmente a pessoa responder, você vai trocar ideia e vai conhecer depois, né? Vai tomar um café com a pessoa. Enfim, Tô quer falar vendo alguma aqui. coisa, Rafa? Eu não sei se é o Leonard Mlodinow, acho que é o Leonard Mlodinow aqui, que eu fui seguir ele no Instagram alguns anos atrás, quando eu conheci os livros dele. Ele tinha, sei lá, 3 mil seguidores, 4, 5 mil seguidores. Eu sei que eu postei uma foto dele num dia que eu tava lendo, ele repostou a foto dele, porque normalmente autores, né, não são tão conhecidos muitas vezes, tirando os famosos, mas tem muito autor que você consegue conversar com ele. Então, Exatamente. E, e eventualmente, quando você tem a possibilidade de conhecer pessoas, você faz amigos que tem mais conhecimento que você e que pode também te ajudar, batendo um papo, tomando um café, enfim, são pessoas que vão agregar na sua vida. E aí eu lembrei daquela história, né? Quando você está sentado numa mesa com 10 pessoas e você é o que mais sabe da mesa, toma cuidado. O ideal é que você participe de várias mesas. Aquela que você sabe mais e pode contribuir com o crescimento de alguém, aquela que você sabe menos e todo mundo da mesa sabe mais que você e você vai aprendendo. O importante é aprende de um lado e devolve do outro. Contribui com a evolução das pessoas de alguma forma. Ou fazendo grupos de estudo, ou fazendo grupos de debate, ou encontros para network, mas compartilhe o seu conhecimento, sua história com outras pessoas. tem várias formas da gente ser mesquinho, né? É, A gente pode ser mesquinho com dinheiro, que é muito comum. Quem tem muito dinheiro, muitas vezes é mesquinho, o dinheiro acaba tomando uma importância muito grande, é um recurso. Mas a gente pode ser mesquinho também com conhecimento. Então, acho que assim, o grande ponto disso, e aí tem, eu não sei se é no CIESP que eles usam, agora não estou me lembrando direito, mas uma frase que é mais ou menos assim: ninguém é tão pequeno que não tenha o que ensinar, e nem tão grande que não tenha o que aprender. Né? Mas alguma entidade, me fugiu agora, depois vou tentar lembrar e colocar aqui nos comentários, mas algo assim. Quem escreveu a gente não lembra, mas É, a frase em si impactou. é. Eu sou muito ruim de memória com nome, cara, pra falar bem a verdade. Então eu falo assim, eu gostei de livro tal, do autor tal. Eu falo, cara, não lembro, não sei. Então, assim, às vezes eu pego uns livros assim, com uns nomes estranhos,
E eu tenho que ler 5, 6 vezes a mesma folha, a mesma página, para memorizar o nome da pessoa. Senão eu tô lá no terceiro, quarto capítulo lendo e nem sei de quem eu tô lendo a história. Mas enfim, e isso também é bacana de que você falou de compartilhar conhecimento, não ser mesquinho, que vem para minha terceira fase de choque e de evolução, que é quando eu entrei nesse segmento de formaturas. Conta um pouco pra gente, então, da sua experiência. Como que você caiu nisso? Então, a minha linha, a minha trajetória profissional foi trabalhar nos negócios dos meus pais, depois estudar muito, e na faculdade eu comecei a fazer alguns estágios e passei por algumas empresas. Legal. Ponto um. Todo lugar que você for, dê o seu melhor. Quando você sair de lá, saia com as portas abertas. Não faça inimizade, não fique fazendo fofoca, reclamando de um, reclamando do outro. Faz o teu ali. Se você não tem o que falar de bom, não fala o mal também. Fica ali, na boa, né? Por quê? Porque isso eu colhi frutos lá na frente. Depois de 10, 15, 20 anos, você colhe os frutos por onde você passou. E aí eu fui fazendo estágios em alguns lugares, algumas empresas, e comecei a trabalhar na área de educação. Então eu me formei, logo depois que eu me formei, eu fui fazer uma pós em pesquisa e docência para o ensino superior. Comecei a lecionar em cursos técnicos, cursos de capacitação, na faculdade, né, fazendo tutoria, então assim, fazendo coordenação pedagógica em alguns colégios. E eu fui para a área da educação, fui trabalhar com educação à distância, com educação presencial, e passei alguns anos fazendo isso. E apaixonado até hoje por educação. Eu gosto disso, né? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, vejo alguém fazendo ali, eu dou meu espetáculo. Eu posso dar uma sugestão? Se você fizer dessa forma, o que você acha? Faz sentido para você? A gente trabalhou junto 2006, 2007, Por aí. por aí, né? Foi por aí. Por aí. Foi nessa época aí. Porque quando a gente mudou de prédio, você não tava mais, você já Eu, tinha eu, ido. eu fui no prédio da Duque, Isso. depois a gente mudou pro prédio Da Nações. da Você chegou Nações. aí pro prédio da Fui, fiquei Nações. lá uns 8 meses no prédio da Então foi. Até Nações. 2008, pelo menos, foi. E aí depois eu saí. Quando você saiu de lá, você foi pra Aí onde? eu saí de lá e eu entrei. Aí eu fui fazer um curso de gastronomia. Verdade. Nossa, tem muita história, gente. Aí Verdade. disso eu fui pro curso de gastronomia e do curso de gastronomia eu fui pra Ticomia, que trabalha com eventos. E lá no curso de gastronomia, por ser apaixonado, assim, eu não sabia fritar um ovo, mas eu achava bonito quem cozinhasse. E aí toda vez eu tava cozinhando, eu tava ali olhando, né, e ajudando. Ah, quer que corta um negocinho aqui? Eu corto, tal. E era muito legal isso. Eu falei, vou fazer um curso, né, já que eu gosto disso, e fui fazer o curso de gastronomia e fiquei apaixonado e comecei a cozinhar. E daí eu tive uma oportunidade de voltar para a área de eventos. Por que voltar? Porque a empresa dos meus pais era de eventos. Então fomentava eventos no Brasil inteiro, de feira agropecuária, festa de peão, aniversário de cidade. Na época podia ter showmício, então tinha campanha política, tinha show de vários artistas e tal. E aí, que eu fiz? Eu voltei para essa área, saí lá da gastronomia, trabalhei em alguns bistrôs e tal, alguns restaurantes, e aí voltei para a área de eventos, trabalhando com educação corporativa. E felizmente, a empresa que eu estava tinha um buffet e tinha treinamentos de buffet e eu pude fazer duas coisas que eu amava: trabalhar com treinamento e ficar inserido ainda na alta gastronomia, na alimentação, Que legal. que a gente chama de A&B, alimentos e bebidas. E foi muito bacana. E aí eu passei por todos os departamentos para conhecer, saber como que eram os processos, para desenvolver treinamentos para isso, fazer treinamento presencial do Brasil inteiro, fazer. E aí a gente começou a pensar em economizar, que foi quando a gente lançou a plataforma de educação à distância dentro da empresa para conseguir fazer treinamentos híbridos. E foi muito bacana, uma experiência muito legal. Eu tinha feito também na época que estava fazendo tutoria na Uninter, tinha uma pós lá, uma especialização em EAD que eu tinha feito lá também, foi muito bacana. Então, assim, vivenciar na prática aquilo que a gente estuda é legal,
Porque você vê que o estudo é importante, dá uma base e te abre a cabeça para pensar em alternativas. E vem aí depois a prática do dia a dia, que põe tudo à prova e que você tem que adaptar estratégias, colocar métodos de forma que faça sentido para aquela realidade. Então você não vai pegar a teoria. Muita gente fala, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não, é que a teoria ela é genérica. Você precisa adaptar para a sua realidade, para aquilo que faz sentido naquele momento, para o tamanho da empresa, para os recursos que a empresa tem, tanto de dinheiro, de pessoas, de tempo. Então você precisa fazer essa adaptação. E foi incrível. Então, assim, eu saí de momentos desafiadores e fui para momentos bacana. Assim, momentos que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, conhecer várias culturas, viajar muito. E isso me deu uma bagagem muito legal. Só que aí veio novamente um outro trauma. Que aí a empresa, o mercado como um todo, começou a sofrer muito pela economia e a empresa precisou fazer alguns cortes. Um dos cortes que foram feitos foram cortes de recursos, pessoas e dinheiro. Como teve um corte muito grande de dinheiro, a gente acabou limitando as ações estratégicas a coisas que não iriam trazer resultados. Então, assim, estava dificultando cada vez mais a permanência do projeto em si. E o decorrer disso tudo realmente era o desligamento de algumas pessoas, era o encerramento de algumas ferramentas e plataformas, o que iria deixar o trabalho extremamente desafiador, para não dizer impossível de ser realizado. Então, nesse cenário, algumas pessoas foram saindo e eu fui um deles que resolvi sair também para não afetar o negócio como um todo. E alguns meses, ali acho que 2 ou 3 meses depois, eu consegui me recolocar em uma outra empresa. Mas veja que esse período de 2, 3 meses foi um período de muita insegurança. E não só esse período. O período que antecessor a tudo isso. Então, aquele negócio de você chegar na empresa, assim, 2, 3 meses antes de você sair, e aquele clima pesado, aquele ambiente mórbido de todo mundo, assim, poxa, hoje tantas pessoas foram mandadas embora da rede. Aí no outro dia chega o colega do lado juntando as coisas para ir embora, porque tinha sido desligado. Então você fica aquela sensação de tristeza de ver pessoas boas saindo, se desligando. E não porque eram incompetentes, porque o mercado estava exigindo aquilo naquele momento. Aproveitar a oportunidade, nem toda demissão é igual para a empresa, tá bom? Então, assim, existem demissões que a empresa faz porque o colaborador não tem uma performance satisfatória. Aí o ideal é que essa pessoa já tenha recebido feedback, já tenha recebido orientação, treinamento, tal, N possibilidades. Ok. Aí a empresa não consegue mais lidar com aquilo, ok. Mas existem outras demissões que a empresa faz que ela nem queria fazer. Mas uma situação dessa de mercado, né, é desafiador, porque imagina, e aí a questão política interfere muito, né? Porque decisões que são tomadas pelo governo muitas vezes mudam as dinâmicas da economia. Algumas decisões favorecem criação de empregos, manutenção de empregos, outras decisões não, elas interferem nisso. Então, quanto mais imposto, em tese, a gente tem que pagar como empreendedor e como pessoa, é pior para o mercado. É menos dinheiro circulando na mão de quem consome, na mão de quem produz. É o dinheiro na mão do sistema, do Estado e coisas assim. Então, assim, às vezes a empresa ela tem que demitir alguém contra a vontade dela, né? Um pouco disso que você está fazendo. Nem toda E empresa... sabendo o que vai sofrer. Ela fala, cara, eu vou demitir, eu vou sofrer tanto com isso, vai cair essa qualidade, mas precisa fazer. Essa pessoa está aqui há tanto tempo, já sabe como a gente trabalha, na hora que melhorar. Por isso que muitas vezes, quando a empresa melhora, quando o mercado melhora, vai atrás das pessoas que foram mandadas embora. Por quê? Porque já conhece, está alinhado. E aí aquilo que o Wagner falou, sair com as portas abertas. Exato. Né? Sair de uma forma, do mesmo jeito que entrou. Pela porta da frente, preferência. Exato. E aí o que acontece? As pessoas, elas
a gente passando por esse momento de trauma, de ver pessoas queridas que trabalharam ali com a gente 5, 6 anos ali na mesa ao lado, tendo que se reinventar, né? E a insegurança de saber, poxa, e amanhã, quem vai ser? E o mês que vem, será que será eu nessa lista? Então a gente fica naquele pensamento, assim, naquela insegurança, e isso gera uma ansiedade muito grande. E eu vejo muitas pessoas hoje sofrendo por ansiedade e que não conseguem encontrar uma luz no fim do túnel, né? Ah, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, realmente, são momentos que a gente passa que a gente precisa entender que tem que ter uma estratégia para a gente passar por isso da forma com o menor impacto possível, mas entender que vai passar e que a gente vai conseguir lidar com essas situações. E perante essa minha saída, eu falei, bom, agora eu estou aqui, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso esperar um ano o mercado se estabelecer para voltar a trabalhar. As minhas economias não aguentam um ano. Então eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui entrando em contato com outras empresas do mercado. E felizmente eu consegui entrar. Naquela época, a Atcomi era a empresa líder de mercado de formatura no Brasil Acabava inteiro. sendo referência, Referente. tudo. Perfeito, assim, era uma qualidade, até hoje, uma qualidade muito boa de entrega. E a Viva, que é uma empresa de Juiz de Fora, que tem no Brasil inteiro também, ela era a segunda maior empresa. Foi a primeira a se associar à ABF, logo atrás a Atcomia também se associou, mas era uma empresa que ela estava crescendo devagarzinho ali nos bastidores, ninguém estava vendo, cresceu sem muito barulho, então ninguém estava vendo a proporção que ela estava tomando. Um ano antes de eu sair, ela já estava dominando o mercado. E aí, quando eu saí, eu entrei em contato com eles e foi assim, 2 meses depois, eu entrei em contato, fiz uma reunião com eles online numa terça-feira. Na outra semana, por exemplo, na outra terça, na outra semana eu já estava pegando, indo para lá, para fazer uma entrevista pessoalmente com os diretores, com os gestores, com o corpo consultivo. E fiz a reunião tipo 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde eu estava assinando o contrato e às 6 horas da tarde estava voltando para Bauru, arrumando minhas coisas à mala, porque na próxima semana eu já estava morando lá, já ia morar lá. Então foi muito rápido. Então olha só como são as coisas. 2 meses de insegurança, de sem saber o que eu vou fazer da minha vida, com 8 anos dedicado, né, a fazer uma coisa assim, e do nada eu mudo de cidade, eu vou para uma empresa assumir um cargo maior do que que eu tinha na outra empresa, com responsabilidades maiores, enfim. Falei, é muito louco isso, cara, porque quando eu cheguei lá e entrei num apartamento no flat que foi alugado, e eu parei, olhei para a televisão assim, cheguei na sacada. Minas é lindo, né? Morro, é uma paisagem sem igual. E olhava assim, falava, cara, 2 meses atrás eu estava sentado na minha varanda de casa, olhando para o céu e pensando o que eu vou fazer da minha vida. 2 meses depois eu tô aqui em Minas, sentado no apartamento aqui, olhando pro horizonte e falando, mudei completamente a minha vida. E aí vem mais um desafio. Eu fui para lá e nessa época eu já estava no meu segundo casamento. E aí vem o segundo desafio. Eu saí e fui para lá sozinho. Ela não tinha como ir, né? É professora aqui, dá aula em vários colégios, tem a carreira consolidada, os filhos, neto. Então, não tinha como falar, vou largar tudo e vou com você. É complicado. E aí é mais um desafio, mais um trauma, mais um estresse. Porque eu passava o mês inteiro lá e uma vez por mês eu vinha para Bauru para passar sexta, sábado, domingo e segunda-feira eu estava voltando. Então eu passava 4 dias do mês aqui em Bauru e o restante lá. Todo mês fazendo isso. Quando eu não via de avião, qual que era o problema do avião? Nós temos um aeroporto aqui terrível, que não dá opções de voo. Então, saindo de lá, ou do Rio, ou de BH,
do Rio era mais perto pra mim, porque eu tava coladinho ali, Juiz de Fora, divisa com o Rio, então era mais fácil eu descer pro Rio de Janeiro e pegar um voo pra São Paulo ou pra Campinas, e depois vir para Bauru, mas aí a ponte aérea, às vezes eu ficava 12 horas tendo que esperar, 8 horas numa escala, porque aqui a gente não tem opção de voo. Então, às vezes era mais fácil eu pegar meu carro, vir num batidão de 12 horas dirigindo, que era mais tranquilo, eu não precisava ficar preocupado com isso. Então, eu revezava. Às vezes eu vinha de avião, às vezes eu vinha de carro. Mas era um estresse muito grande no relacionamento, no meu casamento. E deu a pandemia. Então fazia quase um ano e pouco que eu estava morando lá, veio a pandemia e a gente começou a trabalhar home office. Nisso eu falei, eu não vou ficar aqui num apartamento funcional. Home office na cidade que você tá trabalhando e não na sua cidade. Exato. Então eu falei assim, para mim não faz sentido. Então já que é home office, só que não foi logo de cara home office. Não, De cara foi uns assim, 2 nós vamos meses. ficar 3 meses home office, depois a gente volta. Porque foi isso que estava planejado para o momento. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei meu carro antes deles fecharem as fronteiras, porque, por exemplo, de Minas para o Rio já não dava mais. Você tinha que provar que estava morando no Rio para passar com o carro. Eles trancaram a pista, não deixava ninguém entrar e sair de estado interestadual. Então, no último dia, antes de trancar as fronteiras, eu saí de Minas e vim para São Paulo. A estrada vazia, não tinha uma alma viva. Todos os postos fechados. Eu falei, caramba, se eu precisar comprar uma água e ir ao banheiro, eu tô ferrado. Fiz minha marmitinha, levei no carro comigo, falei, vou comendo aqui, Já tava tudo interditado, né? tudo parado. Só que eram 3 meses. O que eu fiz? Fiz minha mala básica, vim, deixei meus gatinhos lá pro meu vizinho cuidar. E beleza, fiquei aqui. E esses. No começo eram 45 dias, depois passou para 60, depois para 90. E o negócio começou a ficar apertado. E quando eu vi já tá 4 meses, eu falei: não, peraí. Liguei pro dono do apartamento lá em Minas. Falei: ó, tô entregando o apartamento para você, não tem previsão de volta. Tô indo aí para buscar meus gatos. Fui para Minas, peguei meus gatos, trouxe de volta, entreguei o apartamento e fiquei fazendo home office daqui de Bauru. Maravilha, cara. Foi o período que, assim, maravilha nesse sentido, tá? Não Sim, da pandemia. sim. Mas foi o momento que eu mais aproveitei a família, porque a gente tava. A minha esposa também home office, e a gente conseguiu, por incrível que pareça, viajar a passeio em hotéis, fazendas que estavam fechando para assim, tinha 20 apartamentos no hotel fazenda, 20 chalés. Eles estavam abrindo 3 chalés. Você ficava um numa ponta, um no meio e outro lá na outra ponta. Cada um tinha um horário para acessar o restaurante, ninguém se encontrava no hotel. Todos os funcionários de máscara, luva, a gente não tinha contato com ninguém e a gente conseguiu fazer isso. A gente viajava. Todo mês a gente estava num hotel fazenda diferente viajando e trabalhando de lá. Trabalhando do hotel. Por quê? Porque fazia uns 3 anos que a gente não tirava férias. Trabalhando que nem louco. Só trabalho, trabalho, trabalho. E daí, desse momento, então, a gente decidiu que a gente ia viajar constantemente. Era um prazer nosso fazer viagens. Aí só reforçar aqui um ponto, você que está nos assistindo, a importância de fazer combinados, né? A importância de você que está num relacionamento combinar o jogo, combinar o plano com a outra pessoa, né? Tanto no momento de afastamento, como foi o caso dele ir trabalhar em outra cidade, como também no caso de, olha, sonhos em conjunto. Porque esses sonhos em conjunto demandam planejamento financeiro, planejamento de tempo. Então, o casamento ele é uma sociedade, né? Como Exato. uma empresa. Então, a gente precisa tratar como sócios. Sócios têm que ser ouvidos, tem que ter planejamento, não dá para um adivinhar o que o outro quer. Tem que ter conversa, tá bom? Só para aproveitar essa oportunidade. E não pensem vocês que foi fácil, não. Foi extremamente difícil. O alinhamento era mês a mês. Por quê? Todo mês tinha uma coisa, uma novidade, tinha uma coisa nova que desagradava, que você falava, poxa, isso não é bacana. Você tem que fazer os alinhamentos constantes. A comunicação é importante nesse processo, porque não é fácil você ficar longe da sua. Eu ficava longe não só da minha esposa, mas da minha mãe, dos meus amigos, que estavam ali o tempo todo conversando juntos, se encontrando no final de semana. Então você muda a sua rotina de vida. Mas enfim,
Foi desafiador, não foi fácil, apesar de parecer bacana. Poxa, foi morar em outro estado, legal e tal. Cara, ir para um lugar que você não conhece ninguém, começar suas amizades do zero, chegar final de semana, eu não tinha com quem sair, eu não conhecia ninguém. O que eu fazia? Ligava a Netflix na minha TV, a minha esposa aqui de Bauru ligava no mesmo filme. E A gente conversava. pegava o celular, fazia videochamada e a gente assistia o mesmo filme dessa forma. Eu lá em Minas, ela aqui em Bauru, com o celular ligado, um conversando com o outro, assistindo o mesmo filme, para ter aquele momento que a gente gostava de ir para cinema, de assistir filme junto, a gente não tinha mais esse momento. Então a gente teve que fazer adaptações para conseguir manter a relação ali viva, né? Pois bem, voltei para Bauru fazer o home office e eis que acaba o home office e a empresa fala agora tem que Volta. voltar. E eu lembro que eu estava na praia nesse dia e eu passava o dia inteiro dentro da casa trabalhando e a hora que acabava o trabalho ali num horário pré-determinado, eu ia para a praia, aproveitar, encontrar minha esposa que estava lá na praia com o irmão dela, com a mãe dela. E aí depois eu ia, depois do meu horário ali de trabalho, de reuniões que eu alinhava, eu ia lá encontrar com eles. Eu tava na praia e falei assim, ó, precisa voltar, precisa, né? Cara, não vou. Não vou voltar. Tá tudo bem, eu tô conseguindo fazer o trabalho à distância, não tenho porquê. E aí eu vou arrumar um novo conflito familiar por conta disso, porque já estabeleceu que tá trabalhando home, já tá tudo alinhado de novo. E eu falei, cara, não vai dar certo. E aí mais um desafio, mais uma ruptura e mais um desafio de, em plena pós-pandemia, que a gente ainda estava se recuperando da pandemia, de ficar desempregado, vamos dizer assim. Uma transição. Cara, todo mundo que eu falava, você é louco. Aonde tá todo mundo procurando emprego, louco pra arrumar emprego, você tá saindo do seu, onde você tem uma boa colocação, você ganha bem e você tá largando tudo isso pra fazer o quê? Não sei. Entendeu? Mas a prioridade nesse momento é minha família. É. E é muito complicado, porque ao mesmo tempo que tem uma galera que fala assim, pô, legal, bacana a sua postura, priorizar a família, tem uma galera que fala, você é louco. E agora, você vai ver do quê? Amor não põe comida na mesa, não paga conta. Então foi mais um desafio que, felizmente, eu só precisei passar por isso mais uns 3 meses também. Que foi aonde eu entrei depois numa outra empresa de formatura. Que o dono tinha acabado, fazia uns 3 meses que ele tinha. Acho que no mesmo período que eu saí da empresa, ele resolveu morar nos Estados Unidos. Certo. E ele foi embora. E aí, quando eu falei pra ele, olha, eu quero trabalhar com vocês e tal, mas home office, eu não vou morar em Minas. Ele falou, cara, eu saí do Brasil, tô gerenciando a minha empresa aqui dos Estados Unidos. O que vai interferir você gerenciar Minas aí de Bauru? Se eu consigo fazer dos Estados Unidos, você consegue fazer de Bauru também? Legal. E aí foi mais um desafio. Só que aí eu fazia o contrário. Eu ia para Minas a cada 2 meses, ficava lá uma semana e o restante aqui. E eu fazia a condução do time, da expansão, dos treinamentos dessa forma. Então, cada vez que eu ia para lá, fazia alinhamento, agenda de gravações, o que tinha que ter de conteúdo, com cada gestor de cada departamento, fazia o alinhamento de processos. Então, a gente ia implantando metodologias e tal. Então, foi bem legal. E foi desenvolvendo pessoas. Eu também fui me desenvolvendo como pessoa. Porque nesse período que eu fiquei na Viva, eu tive um aprendizado muito grande de gestão. Então, vamos lá. Para quem está assistindo, eu tive 3 momentos como profissional. O momento de aprender, que foi um momento que eu estava na Ticomia, aprendendo muito sobre o segmento, sobre a expansão, um momento que me associei à ABF, entender como realmente é esse mercado de franchising. Uhum. Até então, meu único contato com franchise foi na época da faculdade, que o Carrijo levou a gente, foi a primeira vez que eu fui na feira, foi o Carrijo que levou a gente de ônibus, de excursão da IT. Então, assim, comecei a ficar encantado e aprendendo. Teve um cara que eu vou até citar aqui, chama Fábio Lapuente, que foi um mentor, assim, para mim, um professor, que eu tiro o chapéu, o cara é sensacional, que foi o que me ensinou muito sobre gestão, liderança, como conduzir Ele estava em time. qual empresa você conheceu? Ele, na Ticomia,
como gerente geral da rede e ele cuidava também do departamento de marketing. E ele foi um professor assim para todo mundo. Todo mundo que era liderado por ele aprendeu muito. Era um cara muito generoso, até hoje é um cara muito generoso. Hoje ele era consultor do Sebrae, veio para a Ticomia, para esse tipo de trabalho, e depois ele voltou agora para o Sebrae, acho que de Campo Grande, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul. Legal. E ele é um cara assim sensacional. Até agradecer, mandar um abraço aí pro Lapointe. Então, o que que acontece? O Binho, né? Todo mundo chama de Binho. Então foi um momento de muito aprendizado. Cara, aprendi muito ali. Legal. Quando eu fui para Viva, foi um momento de colocar esse aprendizado na prática. E continuar evoluindo, porque o sarrafo lá, cara, era muito alto. Os caras tinham uma gestão muito maior do que aquela que eu estava acostumado. Por quê? Eles estavam ali coladinho. Todos os gestores faziam mentoria na Fundação Dom Cabral. Os professores iam lá uma vez por mês dar uma aula, fechava o sábado o escritório para dar aula para todos os líderes. Então era uma coisa assim, o que a gente aprendeu de gestão foi muito legal. Então, ao mesmo tempo que eu estava levando muito conteúdo para minha liderança, para minha expansão, para educação corporativa, enfim, eu também estava absorvendo muito de todos Bacana. ali. Então era uma troca muito legal e foi ali que eu aprendi a cocriar. Até então eu saí de uma empresa que tinha a cultura top-down, de entrega de mão beijada para as pessoas, esse é o nosso caminho e vamos fazer dessa forma. E fui para uma outra empresa que era cocriação. Olha, desde o estagiário até o dono da empresa vai sentar todo mundo aqui e contribuir. A melhor ideia vai ser aplicada, não importa o seu cargo aqui dentro. E, se não tiver uma melhor ideia, a gente vai lapidar e construí-la juntos. E gestão de projeto na prática mesmo. Então, você olhava assim a gestão à vista, cada departamento tinha sua gestão à vista ali, de uma forma brilhante para que você tivesse ciência do que estava acontecendo em cada projeto ali dentro da franqueadora. Então, foi um momento de muito conhecimento de gestão. Então, conhecimento de liderança e do mercado eu tive na primeira empresa. Na segunda empresa, conhecimento de gestão. E aí vem a terceira empresa, que é a Voice, que é uma empresa que ela estava com esse projeto de franquear, de crescer, que só tinha ali 3 unidades em Minas. E ali foi um momento de eu levar todo esse conhecimento meu, acumulado aí de 10 anos fazendo a mesma coisa, né, para eles, que era uma empresa menor, uma empresa de um potencial muito grande e com uma cultura de crescimento bem forte. E aí a gente conseguiu colocar isso lá e fazer o crescimento da empresa e ampliar o território de atuação e associar a BF, que eles não eram associados, de criar todos os processos de franquia. E foi muito legal, porque eu consegui colocar aquilo que eu aprendi e eu conduzindo, sendo um C-level ali, sendo um estrategista, decidindo as coisas que a empresa, os passos que a empresa ia tomar. Então a gente está falando assim, e a gente não está falando quando eu falo na empresa de formatura, a gente não tem noção, né? Mas se você pegar as empresas que eu trabalhei de formatura, o mercado de formatura é bilionário. Sim. Mas as empresas que eu passei eram faturamentos assim de 60, 80 milhões por ano. Então é uma empresa grande, né? Apesar de ter ali, uma tinha 300 colaboradores, a outra 300, a outra ali 40. Um número restrito de colaboradores com diretos, né? Aí os indiretos para fazer os Então, mas eventos acho que são gigantescos. é um mercado que ele não chama tanta atenção no sentido de os números que ele movimenta. Né? Acho que até a questão de revistas, o mercado editorial, pega startups aí que faturam muito menos e saem muito mais em capa de revista e Exato. matérias.
E é um mercado consolidado, um mercado maduro, né? Sim. Que tem ali em todas as cidades praticamente tem formatura, né? Você que está aqui nos assistindo, se você estudou numa escola, provavelmente você participou de alguma formatura. Então, a empresa, né? Existem algumas empresas grandes que fazem essas formaturas. Pois é. Então, assim, o desafio maior foi você sair de uma empresa que, sei lá, fatura 60 milhões por ano, onde você é uma peça da engrenagem, para ir para uma empresa de formatura que fatura 20 milhões, que você é o decisor. A tomada de decisão está na tua mão. E quando não está na tua mão, você vai ajudar a construir essa decisão com mais 2 ou 3 pessoas só. Então é uma responsabilidade muito grande que você olha e fala assim: se eu tomar a decisão errada, eu tenho 40 famílias aqui, ó, atrás de mim que vão sofrer muito com essa decisão. Então eu preciso pensar, preciso analisar, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo e esse é o caminho certo, porque senão eu do dia para em uma temporada você destrói tudo que a empresa levou 18 anos para construir. Sim. Então assim, a responsabilidade muito grande, a pressão muito grande, o desafio maior ainda. E isso foi bacana, foi algo positivo. Só que para chegar ali, eu tive que passar por vários momentos complicados e difíceis, né? E agora chega nesse momento que eu tô hoje, que é cansado de viajar, não dava mais, aproveitar mais também a família em questão de, pô, eu estava lá, eu não pude participar da confraternização de final de ano, do meu primeiro ano lá, porque a minha netinha tava para nascer. Tava assim, ó, pode nascer a qualquer momento. É agora, dezembro vai. E ela segurou que ela foi nascer só em janeiro, cara. Olha só. Então ficou todo mundo com aquela coisa assim, pô, Natal. Será que vai nascer no Natal? A gente vai pra chácara, e se começar o tempo de sair de lá e chegar na maternidade? Então ficava todo mundo assim, vamos fazer alguma coisa no Natal ou vamos ficar de prontidão? Aí beleza, passou o Natal. E agora o Ano Novo? Vai fazer festa no Ano Novo ou vai segurar porque pode nascer a qualquer momento? Então a gente ficou naquela expectativa. Então eu não participei da confraternização da empresa por conta disso. Queria estar aqui perto para ver nascer e tal. E quando eu estava trabalhando, a gente perde isso, né, cara? E perder esses momentos, por exemplo, eu não tenho filhos. São filhos da minha esposa. Só que eu tenho um neta, porque eu vi nascer e acompanho. Então, o sentimento, assim, eu tenho enteados, mas já eram adolescentes quando eu conheci. Então, tenho carinho, mas é diferente, por exemplo, do neto, que você vê nascer e acompanha passo a passo. Então, é como se fizesse parte de você também, né? Eu não sei como que é essa relação. É difícil falar desses sentimentos quando a gente não tem, né? Eu não tive filhos, mas eu tive uma irmã que é 15 anos de diferença de mim. Então, quando eu tinha 15 anos, ela nasceu. Eu praticamente tive uma função de pai também, uma referência paterna, até porque depois, quando ela ainda era criança, meu pai teve um AVC e aí ele ficou debilitado. Então, muitas das coisas ele não conseguia fazer com ela e quem fazia era eu. Então, eu que fazia as coisas ali, o papel de pai dela ali, né? Então, para mim é difícil entender esses sentimentos paternos. é, Enfim, você é pai, você sabe melhor do que eu explicar isso, e você é pai em 2 sentidos, né? Biológico e fraternal, e do coração, enfim. Mas pra mim é muito louco essa sensação. E é novo, é tudo novo pra mim. Porque a minha netinha vai fazer 3 anos. Então eu tô vivendo isso há 2 anos. Sim. Então é muito novo. Eu ainda tô digerindo muito esses sentimentos. Mas essa sensação de proteção, de acolhimento, me fez repensar em ficar viajando o tempo todo. Então eu falei, bom, agora eu preciso mudar de novo a minha vida. Então vou por uma terceira mudança aí. E fazer o quê? Cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu conheço muito de gestão, claro, ainda estou evoluindo, estou aprendendo, mas comparado com o que eu sabia antes, hoje, Isso é natural, gente. Essa sensação assim, a gente tem que conseguir reconhecer aquilo que a gente sabe, mas sempre dá para saber mais. claro, Sempre dá para saber mais. A evolução ela é permanente, mas não é porque a gente não sabe tudo que a gente não vai contribuir com as exato, pessoas, que a gente não vai exato, contribuir com as empresas. Então, você que está nos assistindo aqui é a mesma coisa. Tem alguma área da sua vida que você, do mesmo jeito que o Wagner falou lá no começo.
né, é aprender aqui e compartilhar lá. Realmente, a questão das mesas, né? É importante que você não seja a pessoa mais esperta, vamos falar assim, de todas as mesas que você senta. Mas não tem problema nenhum você sentar em mesas para aprender e sentar em outras para ajudar as pessoas a aprender, para dividir aquilo que você aprendeu, Compartilhar, né? né? Para compartilhar. É. Então, Então, assim, é a mesma coisa. Eu gosto de cozinhar. Eu sei cozinhar. Mas eu não me sinto preparado para ensinar alguém a cozinhar. Se você falar assim, ó, aquele não sabe cozinhar nada, ok, eu vou. Porque o que eu sei de cozinha, para aquela pessoa vai ser legal. Eu vou conseguir contribuir. Mas eu não me sinto confortável em tentar ensinar alguém que já sabe cozinhar, porque eu posso estar chovendo no molhado. Em contrapartida, se tem alguém que sabe cozinhar mais do que eu vou colar nessa pessoa para aprender, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei, o que que eu sei fazer? Gestão, planejamento estratégico, fazer empresas crescerem, expandir através de franquia ou crescimento próprio, ensinar educação corporativa, né? Fazer os treinamentos e aí um parênteses, né? As pessoas falam, treinamento, a minha empresa tem treinamento. Esses treinamentos pontuais, assim, quando a gente fala em educação corporativa, ela engloba muito mais coisa, é uma estratégia maior, que é só um adendo que eu faço para as empresas prestarem atenção nisso. Se você trabalha numa empresa e tem oportunidade de levar esse recado para a gente de gestão, para o RH estratégico, treinamento pontual é importante, tem o seu objetivo, mas não pode viver só disso. Precisa ter todo um ambiente formado para que a educação corporativa traga resultados, tenha alta performance para o seu time e que você colha resultados positivos. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou contribuir com empresas que tenham potencial de crescer, que de repente o gestor ou o empreendedor não tem a possibilidade de buscar o conhecimento nas fontes que eu tive e de forma que eu não onere muito o orçamento para ele. E aí eu decidi fazer esse projeto de mentoria, consultoria, palestras para ajudar, para colaborar esse segmento, essas pessoas. E aí eu comecei a fazer isso. E é e impressionante. mais desafios. E mais desafios. E aí eu percebi o quê? Que só fazer isso daí não era o suficiente. Eles precisavam de mais coisas. Eles precisavam de conexão, eles precisavam conhecer outras pessoas, sair da sua bolha e ter acesso a outras empresas, outros métodos, outras ferramentas, outras estratégias para poder adaptar para o seu negócio. E aí foi quando eu comecei a fazer os encontros. E assim, cara, eu tive a ideia de fazer assim um encontro sexta-feira. Eu falei, puta, por que que eu não. Eu tava participando de tanto network aqui em Bauru. Aham. Eu falei, pô, legal, network. Você vai lá, você. Basicamente entra na sala, toma um coffee, bate papo com a galera, senta, vê alguém falando alguma coisa por 15 minutos e, se virem, solta a galera aí na boiada, entendeu? E cada um se vira pra conversar. Aí eu fui num desses encontros, tinham, sei lá, umas 60 pessoas, 70 pessoas, era muita gente. E vai conversar, cara. 80 pessoas, se eu conseguir conversar com 2 ou 3 de qualidade, foi muito. Então teve pessoas que estavam lá no mesmo evento que eu não consegui nem saber qual era o nome da pessoa. Então não tinha uma organização, um cuidado de conduzir. E por outro lado, um evento com 60 pessoas, se cada um for falar 1 minuto, já acabou. Já acabou. Já é uma hora de Entendeu? conversa. Então, assim, não. Eu falei, é muita gente, não tem condução. Só que, por que eu vou ficar criticando o evento dos outros? É a forma que eles acharam para fazer acontecer. Legal, tiveram a iniciativa, bacana. Agora, cabe eles terem uma visão mais estratégica e evoluir isso daí. Como que evolui? Aplica um NPS ali, você vai ver o que você precisa melhorar. Todo mundo vai dar a sua opinião e ok. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou unir, fazer um network diferente, com um pouco mais de atenção ao networking. Vou levar conteúdo para eles, aula de gestão, de estratégia. E depois eu vou fechar isso tudo com uma mentoria individualizada. Beleza, acho que equilibra bem aqui. Então a pessoa conhece outras pessoas, faz networking, Sim. conhece estratégias
de mercado, recebe a informação e depois vê essa informação, essa teoria da aula, como que consegue aplicar na prática dentro do negócio dele, fazendo as adaptações que for necessário. E aí começou a funcionar. Deu certo. Então, eu tive essa ideia na sexta-feira. Sábado eu botei no papel, porque, primeiro, toda ideia bota no papel. A ideia não pode ficar só aqui. Você tem que colocar, porque colocou no papel, você começa a olhar onde estão as lacunas, as falhas, onde você tem que ajeitar Sim. e se compromete com aquilo, né? Vai vendo o que tá faltando, né? Vai colocando, encaixando com datas e Isso, é isso. orçamento, tudo. Sim. É um planejamento estratégico, é um plano de negócios da sua ideia. Colocou no papel, coloquei no papel no sábado. Domingo eu já mandei para algumas pessoas. O que você acha? Tal, tal, tal. Oh, legal. Ó, e isso aqui? Falei, puta, não tinha pensado nisso. Valeu. Fui lá e coloquei. E isso aqui, legal. Fui colocando. Deixei ele um MVP bem redondinho. O que é MVP? É você fazer É. é você fazer um projeto, colocar esse projeto, tirar esse projeto do papel na prática com o menor esforço possível, com o menor recurso possível. E o próprio projeto ele vai se mantendo para você evoluir, para você fazer cada vez melhor e ampliar. Então, tirar aquela ideia, não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer do jeito que dá para aquele momento para você evoluir depois. Beleza, eu falei, ó, tô com um MVP redondinho aqui, vou lançar. Segunda-feira, cheguei lá num grupo que é o Círculo Empreendedor, que é um grupo de amigos empreendedores que se reúnem ali sem fins lucrativos, ninguém paga nada para estar ali e eventualmente a gente se encontra para bater papo. Sim. Joguei lá no grupo, no Círculo Empreendedor. Galera, tá aqui, ó. Tô pensando em fazer um network dessa forma. Todo mundo se empolgou, que legal, tal, datas. Aí, quando a gente fala em datas, é complicado, porque essa, não posso, porque aqui não dá. Então, aí a gente vai naquela assim, ó, o que é bom para mim de data, e aí cada um se organiza e vê o Quem que é pode, pode. prioridade. Quem não pode, Porque paciência. se você ficar tentando casar É, datas de pessoas para fazer as coisas, o negócio não vai. é isso. Joguei lá a data e as pessoas foram, eu consigo, eu não consigo, então, beleza, fizemos o primeiro encontro. E eu pensei em quê? Eu quero fazer algo que tenha uma relevância. Então, o primeiro eu pensei, fiz de manhã para finalizar no almoço. Uhum. Cara, foi muito legal, foi muito bacana. O segundo, eu já pensei em fazer à noite. Por quê? Eu recebi no NPS, tinha 11 pessoas no primeiro encontro. 7 delas falaram que não tinha problema de manhã, mas preferiam que fosse à noite. O que eu fiz? No próximo encontro já joguei para a noite. Certo. De 11 passou para 21 pessoas. E o objetivo é fazer com no máximo 30 pessoas. Esse tipo de evento, de encontro, no máximo. Por quê? Eu preciso fazer a mentoria depois. É muita gente, eu ocupo a minha agenda inteira com isso, eu não Sim. consigo dar vazão a outras atividades. Fiz dessa forma, sucesso. 21 pessoas lá. E a gente faz o seguinte, tem uma equipe de fotografia, de movie maker que vai fazer o vídeo, vai fazer, monta um mini estúdio de fotos para tirar fotos corporativas, para depois as pessoas colocarem nas suas redes sociais e dar um ar de profissional para o seu empreendimento que às vezes está começando. As pessoas conversam entre elas, a gente faz a aula, faz sorteio de brindes e depois a pessoa faz essa mentoria para a gente colocar isso tudo dentro da empresa dela. E foi um coquetel, foi à noite, foi um coquetel, um jantar que nós fizemos e o pessoal também adorou. E esse próximo agora que eu vou fazer o mês que vem, eu vou falar sobre, o primeiro foi planejamento estratégico e marketing intencional, o segundo foi sobre matriz de risco, né, que é gestão de risco, usando as métricas da ISO. Uma das empresas que eu trabalhei é a única do Brasil que tem a certificação da ISO de qualidade para eventos. Eu acompanhei a implantação não, mas eu acompanhei toda a parte toda a anterior parte de preparação, para de manter, ajustes. de ajuste e tal. E aí eu coloquei isso daí para eles. E esse agora eu quero falar sobre relacionamento com o cliente. Mais especificamente na experiência do cliente.
E nada mais legal do que você mostrar a experiência na prática para eles. Sim. Então, a gente vai fazer esse encontro num navio, num cruzeiro fluvial, que é no navio Homero, que é um dos melhores do interior paulista. A gente vai fazer aqui em Barra Bonita, que é uma experiência completa. A gente sai daqui de Bauru, vai para lá todo mundo junto, chega lá, embarca, café da manhã e almoço a bordo. O segundo andar do navio vai ser fechado só pra gente. Que bacana. E aí a gente consegue fazer esse conteúdo lá. Sessão de fotos lá, a aula lá. E depois que terminou, volta todo mundo. E aí eu faço a mentoria. Então, para eles sentirem na pele o que é a experiência. Porque eu falo para todo mundo, todos nós somos consumidores e a gente precisa Sim. disso, né? E desse olhar crítico. Porque o que a gente vê de mudança no outro, a gente pode mudar no nosso negócio, no nosso empreendimento. E a mesma coisa, quando eu me inspiro em você, por exemplo, olha, o Rafa, ele tem essas qualidades que eu ainda não consegui desenvolver. O que eu vou fazer? Eu vou colar no Rafa para aprender com o Rafa. Como que você desenvolveu essas habilidades? E você vai passar para mim. E na empresa também. Se eu gosto dessa empresa, eu vou frequentar essa empresa e vou pegar as boas práticas dessa empresa para aplicar na minha. Então, eu sempre vou oscilando aqui, vida pessoal e vida profissional, nesse bate-papo, Porque é um mundo justamente real. por isso. Porque a realidade é essa, a gente não tem como separar as coisas, né? Por isso que eu falei, cara, nesse momento, o Wagner que você está conversando é esse. Já teve um Wagner lá no passado e vai ter um Wagner lá no futuro que vai ser diferente desse daqui, porque aprendeu mais coisas, ficou mais calejado, teve outras experiências. Então, a oportunidade de ter experiências, a gente não pode abrir mão. Uau. É importantíssimo. Eu acredito que toda oportunidade de você aprender algo novo... Cara, eu já fiz aula de... Eu não sei se foi tricô ou crochê. Mas eu fiz, com a minha ex-sogra. Por quê? Porque eu tava aprendendo algo novo. Se eu vou usar isso um dia para alguma coisa, eu não sei. Mas aquela experiência que eu tive de aprender, de me concentrar, de trocar com outra pessoa, foi importante para mim naquele momento. Acho que assim, num primeiro momento, quando a gente está aprendendo uma coisa nova, é como se fosse uma bolha aqui separada, né? Como se fosse um grupo. A gente tem o nosso core, nosso conhecimento principal aqui, e a gente vai aprendendo outros aqui separados. Só que as coincidências da vida, né, muitas vezes fazem com que esse principal se conecte com isso de alguma forma. E aí você acaba tendo um diferencial. Então, assim, você que está aqui nos assistindo, durante um bom tempo, o mercado ele valorizou muito especialistas, né? A pessoa que estuda, estuda, estuda e vai sabendo cada vez mais daquele assunto. Só que o curioso é que quanto mais você quer crescer na sua carreira, mais você precisa se tornar generalista. Mais você precisa ter um conhecimento core, de certa forma, um conhecimento principal, mas conseguir agregar outros conhecimentos àquilo. Isso te ajuda. Então, por exemplo, quem trabalha com vendas, tá? Seja lá do que for, conhecer sobre o seu cliente, conhecer sobre os seus produtos, conhecer sobre as estratégias de preço, legal. Mas para você crescer, provavelmente você vai ter que conhecer de pessoas. Para você começar a gerenciar, a liderar uma equipe. E se você crescer um pouco mais, além de conhecer sobre pessoas, vai ter que conhecer sobre gestão. Entende? Então, assim, cada passo desse que você dá vai conectando. Isso que é importante. Então, o propósito maior aqui é a gente incentivar as pessoas a serem cada vez melhores, como pessoa, profissional, líderes. Então, eu vejo o seguinte, isso que o Rafa falou, eu concordo e vejo o seguinte, a minha experiência como líder, ela vem bem por isso. Liderando pessoas, você consegue trazer resultados bacanas. Então, conheça as pessoas do seu time. Então, eu quero ser um líder melhor, eu quero evoluir como líder, eu quero assumir uma cadeira de liderança. Primeiro que a liderança, ela não entrega uma chave para você falar, toma, você é líder agora. Não. Isso não existe. Você vai precisar conquistar isso, esse espaço. As pessoas precisam reconhecer em você alguém que elas queiram ouvir, queiram seguir. Você é uma referência para elas.
Então, o primeiro passo é entenda das pessoas, conheça quem é quem, qual é a forma melhor de se comunicar com o perfil daquela pessoa. A gente conversou, né? Feedback é importante, né? A gente estava falando de desligamento de pessoas. Feedback, PDI, entender a personalidade da pessoa com teste, por exemplo, tem o teste DISC, que você consegue chegar a essa informação. Então é conhecer o seu time e as pessoas que você convive, clientes, fornecedores, todo mundo. Você precisa conhecer pessoas para conversar melhor, para ter maior, tirar o melhor, extrair o Sim. melhor da pessoa e incentivar que a pessoa cresça. Mas como que ela vai crescer? Qual que é o perfil dela? Como que eu posso melhorar esse crescimento nela mediante o perfil que ela tem para que ela consiga ter resultados? Então, ser especialista, se você tiver que escolher ser especialista em algo, seja especialista em pessoas. Depois você começa a ter mais coisa. Por exemplo, eu não sou especialista em marketing. Mas se eu for liderar um departamento de marketing, eu conheço o suficiente para ter a mesma linguagem que a pessoa vai entender o que eu quero, o que eu preciso. E aí a gente consegue chegar num resultado Sim. esperado. Da mesma coisa o financeiro, comercial. O importante é como que eu vou extrair o melhor daquele colaborador, do meu time, das É. pessoas que convivem comigo. Aí acho que a questão da experiência em gestão, né, que você vai ampliando, incorporando novos conhecimentos e isso vai te dando uma visão. Assim, até uma das perguntas que eu já recebi muito nas caixinhas era: o líder tem que saber de tudo que o liderado faz? Não, não dá, assim, até aquela questão da mesa, né, de você montar uma equipe bacana, você está escolhendo pessoas que sabem mais do que você em De determinadas preferência, atividades. né? De preferência, exatamente. Tem gente que tem medo É de ter isso. um liderado que saiba mais. Medo de perder a cadeira, talvez. Não sei, acho que é um pensamento muito pequeno. Acho que é aquilo de não entender o papel do líder, de fato, né? Então, assim, as respostas que eu dei sempre para as pessoas foi isso. Foi, não, se o líder é bom, se o líder tem uma boa visão, inclusive ele vai ter pessoas no time que sabem mais do que ele. Agora, o que o líder vai saber mais do que os outros é o direcionar, é o apoiar, é o acompanhar, é fazer a parte de pessoas ali, para que aquele time que tem grandes capacidades em cada uma das posições, que ele funcione bem como equipe. Um dos vídeos que acabei usando até para falar disso foi fazendo uma analogia com a seleção brasileira de futebol, que individualmente cada um dos jogadores é excelente nas suas posições, mas quando junta como time, não tem sido uma boa seleção, não tem sido uma boa equipe, tem perdido para outros times que as pessoas individualmente têm qualidades, vamos colocar assim, até menores, mas que na hora que trabalha como uma equipe. Sabe explorar o coletivo, né? Exatamente. E aí o principal do líder nesse ponto é justamente conseguir fazer com que cada um faça o seu melhor naquilo que ele é especializado. Quando o líder consegue isso, ele traz o resultado para a equipe. Show de bola. Exatamente. Eu espero que você esteja aproveitando a história que o Wagner está compartilhando aqui com você, toda essa jornada dele de crescimento, desafios pessoais e desafios profissionais, que estão misturados muitas vezes. É difícil a gente tomar uma decisão só olhando para uma coisa. Inclusive, acredito eu que até as nossas melhores decisões não são olhando só para um fator, porque se nós somos pessoal e profissional o tempo todo, não dá para tomar decisão só olhando para um dos lados. Agora, Wagner, conforme a gente vai indo para uma reta final, eu sempre peço para o nosso convidado falar uma mensagem para ele mesmo, né? Uma mensagem que possa acelerar a jornada dele. E no caso, vale para a pessoa que está aqui nos assistindo. O que o Wagner de hoje falaria lá para o Wagner do começo da carreira que poderia ter acelerado a jornada dele ou ter diminuído? Não vou nem falar de desafios, porque são os desafios que fazem a gente crescer, mas diminuir o sofrimento, talvez, por trás desses desafios. Que mensagem que você falaria para você mesmo, mas que também vale para aquela pessoa que está aqui nos assistindo? Cara, eventualmente eu penso sobre isso. Às vezes, normalmente no banho. É um momento meu de reflexão. Dois momentos que eu tenho de reflexão. Na hora do banho e a hora que eu tô fazendo minha caminhada. Eu adoro caminhar na rua para colocar os pensamentos em ordem. E às vezes eu penso nisso, sim.
do que eu poderia ter feito de diferente. Só que se eu tivesse que dar uma mensagem pro Wagner lá do passado, cara, é assim, ó. Tenha paciência, porque as coisas ruins vão passar. E se junte a pessoas boas. Tenha pessoas boas próximas de você, porque essas pessoas elas vão melhorar a sua caminhada. Elas vão aliviar o peso. E às vezes que eu me afastei de pessoas boas, o fardo ficou mais pesado. E a caminhada ficou bem mais dolorida. Sempre que eu tive desafios e pessoas boas do meu lado, foi complicado, foi difícil, foi desafiador, mas eu consegui chegar mais rápido no lugar que eu precisava e de uma forma que me deixou menos traumatizado. Show. Então é isso, cara. Paciência e fique com pessoas boas do lado que o negócio vai. Busque um ambiente que traga estímulos relacionados àquilo que você está buscando, que te faz bem, que te ajuda a ir para aquele, não necessariamente o cargo, mas o tipo de pensamento, o tipo de comportamento. É cultura, são valores, né? Então, Isso. cara, se você não adianta se aliar com uma pessoa que tá no cargo que você quer ou na posição que você deseja, ou como pessoa, né? Ó, conquistou aquilo que você gostaria de conquistar, sem inveja, tá, gente? Não é invejar aquilo que tem, é se espelhar, Admirar, admirar, modelar, querer, olha, exato. eu quero chegar no lugar dela, não tirando o lugar dela, mas Isso. Tem espaço para todo mundo. É. Então, assim, não adianta você se espelhar em alguém que não tem o mesmo valor que você. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer a mesma coisa que a pessoa fez para chegar lá. E você vai se frustrar, porque você não vai conseguir aquilo. Então, tenha como referência pessoas que compartilham dos mesmos valores, que você faria a mesma coisa que ele fez para chegar lá, porque aí você não vai se sentir mal por estar fazendo aquilo que você escolheu fazer. Show de bola. Wagner, mais um ponto que eu sempre pergunto antes de fechar as conversas é que dica que você daria de livro, filme, alguma coisa que pudesse ajudar a pessoa que está ali. E hoje até a gente falou de mentores, né? Tudo. Então, assim, o que você indicaria para quem está nos assistindo? Olha, tem um livro e um filme que eu gosto muito. Primeiro filme que acho que muita gente já deve ter assistido, mas quem não assistiu ainda, assista que vale muito a pena, que é A Procura da Felicidade, Do Will Smith. do Will Smith. É um filme sensacional e não é só um filme, não é uma historinha de Hollywood. É uma história real, né? Aquilo aconteceu de verdade e você pode moldar a sua vida naqueles desafios. Pô, se o cara conseguiu passar por aquilo, eu tô passando por algo bem menor do que aquilo que ele passou, vai dar certo. E um livro que eu aconselho todo mundo ler é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem aqui? Tá aqui. Eu ia trazer o meu, Ele esqueci. Tá ali, ele é um escuro, é meio roxo, vermelho, mas tá tranquilo. Até achar. E é um livro sensacional. Ele mostra para você que você precisa ser positivo em todos os aspectos. Assim, olha, pense positivo, para de reclamar um pouquinho, tenha a mente mais aberta, faça as coisas diferente, busque essa conexão com você também, com as outras pessoas. É muito humanizado, eu acredito. Então, eu acho que essa é a minha dica. Show de bola. Wagner, e antes de eu fazer a última pergunta para o Wagner, você que está aqui, curte, se inscreve, compartilha, envia para as pessoas. O que eu não te perguntei que você acha importante compartilhar com quem está aqui nos assistindo? Cara, eu acho que assim, o caminho que a gente faz para chegar onde a gente quer, ele tem que estar alinhado com as pessoas que nos cercam. Então, dificilmente a gente vai conseguir conquistar alguma coisa se quem está perto da gente não sonhar o mesmo sonho. E a pergunta, talvez, que você não tenha feito baseado nessa minha colocação é: hoje, as pessoas que estão próximas de você apoiam o seu sonho? Cara, eu acredito que sim, que apoiam,
mas que não é fácil, que é extremamente desafiador. Eu falo assim, da minha esposa, da minha família, de olhar e falar assim, nossa, você está mudando a sua vida. Será que vai dar certo? Será que você não está indo para um caminho muito tortuoso, duvidoso? Não é mais fácil ir pro... Não é melhor ir para o caminho mais fácil? Tradicional? Exato. Então eu não tomo isso como algo ruim. Cada um tem o seu momento e tem seus medos. E é difícil você falar para uma pessoa que está acostumada com o CLT que o empreender leva tempo, é um trajeto nem sempre linear, quase nunca, na verdade, e que existem esses desafios. Então, quem tem essa visão é o empreendedor. Ele sabe o que ele vai passar e aonde ele quer chegar. Quem não é o empreendedor e está junto com o empreendedor, sofre mais. Porque ele não tem uma visão sistêmica, não tem uma visão macro de como é essa caminhada e aonde isso vai chegar, como isso vai acabar. Então, é assim, tenha paciência com as pessoas que estão com você, que não estão inseridas nesse meio. Porque elas não conseguem, não é que elas não apoiam, não te dão uma força que você gostaria, que elas não conseguem enxergar o caminho que você está trilhando. Mas com certeza elas estão torcendo por vocês. Isso. Show de bola. Olha, agradeço. Valeu de verdade pela conversa. Obrigado por ter aceitado bater esse papo para a gente poder compartilhar essas histórias. Agradeço também a sua presença que está aqui online. Tudo isso é para você. Espero que isso tudo, essas experiências ricas que o Wagner compartilhou tenham ajudado você. Compartilha esse podcast, esse episódio com alguém que você sabe que está passando por uma parte importante da jornada. Curte, se inscreve, tudo aquilo. E agradeço também as pessoas que estão aqui atrás das câmeras. Hoje a gente tem o João, o Luiz e a Heloísa, cada um trabalhando aqui numa parte técnica para que você consiga ver isso que está chegando para você. Tá legal? A gente se vê novamente num próximo episódio. Wagner, como que as pessoas te acham? Tem o meu Instagram, que é Eu Sou Wagner Paiva. Não é só o Instagram, LinkedIn, o meu site, é tudo Eu Sou Wagner Paiva. Então, dá uma olhada lá, segue o Wagner, vamos colocar aqui nos comentários também. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, obrigado mais uma vez pela presença, Wagner. Valeu de novo. Valeu, gente. Obrigado. Tamo Viu? junto, pessoal.